A ideia do mudra, quando você vincula o mudra com a dança, ela pode ser resumida muito nesse conjunto nesses versos que vem do Abhinaya Dharpana, que hoje em dia é um dos principais livros de base. Se você pensa num livro mais antigo, num livro de base para a dançarina, né? Para o dançarino. Tá? E eles pensam o mudra associado justamente à capacidade desse gesto de produzir um determinado sentimento, produzir uma determinada emoção. Então, ele traduziria assim: Yato hastas tato drishtir, Yato drishtis tato manaha, Yato manas tato bhavo, Yato bhavas tato rasaha. Onde as mãos vão, o olhar segue. Isso serve para o ser humano, né? Para o cãozinho isso não serve. Que você aponta para o cãozinho, ele olha para onde? Ele olha para a tua mão. É engraçado, né? O ser humano, quando ele aponta, imediatamente a tendência é olhar para onde está sendo apontado. Ok? Mas os outros animais, eles não têm esse mesmo, eles não têm instintivamente esse mesmo código gestual, né? É incorporado para nós seres humanos. E é justamente esse o raciocínio desse verso, que antes da palavra falada existia uma linguagem que é uma linguagem gestual, e que, aliás, você é capaz de perceber isso nos nossos pets, principalmente os cães, que eles têm uma linguagem gestual profunda, tá certo? De colocação de corpo, de colocação de fisionomia, de posição de postura sentada, peito mais aberto, menos aberto, posição de orelha, posição de dente. Cada coisinha dessa, ele tá falando alguma coisa para o outro. Então, como eles não têm a linguagem oral desenvolvida, devido à forma do aparelho fonador, ele conversa com o corpo. E o ser humano também tinha possivelmente no passado, antes do desenvolvimento do aparelho fonador, desenvolvimento esse que aconteceu mais ou menos juntos à descoberta do fogo, mais ou menos próximo à descoberta do fogo, que tem a ver com a capacidade do ser humano de se reunir em torno da fogueira e contar as suas histórias, e expressar as suas histórias, expressar os acontecimentos dos dias e expressar os seus próprios sonhos, aquilo que ele sonhou. Então, esse ato de se reunir ao entorno da fogueira, associado junto ao aparecimento do dedo opositor. Tudo isso junto permitiu um desenvolvimento de uma linguagem gestual complexa que, logo a seguir, se desenvolveu na linguagem falada e transmitida, no meio de comunicação transmitida pelos sons. Então, quando as mãos vão para o lugar, os olhos seguem. Exatamente pela característica de que as mãos vão expressar alguma coisa. Aonde os olhos vão, a mente vai. Essa frase é muito interessante porque ela tem muito a ver com a meditação. Você sabe quando alguém não está meditando absolutamente nada, simplesmente por olhar os olhos da pessoa. Então a pessoa está lá sentada, com as mãos do Shiva Mudra totalmente imóvel, você olha o olhar da pessoa, se os olhos estão fazendo assim, ó, essa mente está voando. Tá certo? Na hora que os olhos param, por exemplo, na forma das mãos, imediatamente você sabe que aquela pessoa está concentrada. Tá? Onde a mente está, a emoção é criada. Sim, é o desenvolvimento, né, do mundo, do dentro para fora. Quando os olhos pousam, imediatamente cria-se uma emoção. E se uma emoção é criada, imediatamente um sentimento surge, e no âmbito da dança, eles se utilizam desse ferramental a fim de que possa induzir
sentimentos, pensamentos, e esse processo dessa consciência estética que detona uma emoção e um pensamento, isso é chamado de rasa. Ok? E rasa, ele tem a ver justamente com com o paladar, porque é um conhecimento que é um conhecimento vindo dos órgãos dos sentidos e que é chamado de conhecimento estético. Eu estava fazendo a aula da pós-graduação sobre filosofia e o uso pessoal e interpessoal da filosofia, e durante essa pós-graduação, uma das matérias foi realmente sobre estética, e o professor estava contando a história que ele estava fazendo doutorado, e no doutorado tinha uma aula de uma pessoa que era uma sumidade no assunto. E ele estava na aula, e de repente estava um pássaro cantando alto, estava atrapalhando a aula, né? Ele simplesmente parou e ficou olhando o pássaro, o professor. Ficou um tempo assim. Daí os alunos pensando, esse cara não está dando aula, né? Esqueceu da aula. E na realidade ele estava justamente dando aula, porque o conhecimento estético é esse parar e esse se envolver e mergulhar nos acontecimentos no momento presente, e esses acontecimentos no momento presente te inspiram, gerando um sentimento, uma emoção, e essa emoção gerando um sentimento.